Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme La La Land, que é o tipo de filme que eu não costumo assistir mais de uma vez. Eu acredito que tem filmes que devem ser assistidos apenas uma única vez. Acredito eu que se você assiste mais de uma vez, você começa a encontrar defeitos nesse filme ou partes nesse filme que você passa a não gostar ou que você às vezes assistiu num primeiro momento, mas numa segunda vez você achou meio mais ou menos. E isso pode acabar estragando a sua experiência. Então eu acredito que certos filmes são excelentes para assistir uma vez só, né? La La Land conta a história de Sebastian, interpretado pelo Ryan Gosling, que é um... Como eu posso definir esse personagem? Ele é um sonhador, assim. Ele respira jazz, ele ama o jazz. E o sonho dele é ter um bar que toque, né? Que tenha jazz ali. E também tocar a sua música, né? Ele é um músico, pianista e tal, canta também. Eu vejo esse personagem, o Sebastian, como um sonhador. Na verdade, os dois personagens são... Os dois protagonistas do filme são sonhadores, né? A Mia, interpretada pela Emma Stone, trabalha numa cafeteria e tem o sonho de ser uma atriz. E os dois se apaixonam. É um clichê? Sim, até certo ponto. Por quê? Os dois personagens têm dois sonhos que não são tão fáceis. Uma coisa é se você tem um sonho, por exemplo, de abrir uma padaria, porque o seu avô era padeiro ou seu pai era padeiro, enfim. Uma coisa é você ter um sonho, por exemplo, de ter um jardim na sua casa, de entrar numa faculdade, de se formar em direito. Isso é um sonho. Eu não estou menosprezando sonhos dos outros, não. Sonhos nesse sentido de uma espécie de um objetivo de vida, né? Olha, eu gostaria de ser tal coisa. É meu sonho ter tal coisa. O jazz, nesse filme, nós estamos no século XXI, né? O filme se passa no século XXI. As pessoas não escutam tanto mais jazz. Se fosse um filme entre a década de 50, 60, 1965, se fosse de 45 até 65, esse personagem aqui, o Sebastian, com esse desejo de ter um bar de jazz, não seria algo tão, entre aspas, impossível ou improvável de acontecer. No entanto, nós estamos no século XXI nesse filme, e pensando, né, as pessoas hoje em dia, o jazz não é um gênero que a maioria das pessoas gostam, costumam escutar ou conhecer, né, bastante. E ele tem esse sonho, olha, quero ter um bar, né, tocar o jazz e tal. Beleza. A Mia tem um sonho que é ainda mais difícil. Ela deseja ser uma estrela de cinema, né? Trabalha numa cafeteria, né, para manter suas aulas de teatro, fez a sua audição, né? Esse papel da Emma Stone eu gosto muito, né? Inclusive ela recebeu um Oscar por esse papel. E os dois se apaixonam. Só que o final de La La Land é muito triste. É um filme belíssimo, colorido, tem uma paleta de cores assim incrível. Tem amarelo, tem muito azul, tem muito vermelho, tem cores vibrantes, tem momentos, por exemplo, onde pra mim uma das cenas mais bonitas do filme é quando ela tá numa festa com um monte de gente snob e a câmera coloca uma puta fotografia assim, uma espécie de um azul marinho com o cair da noite, o momento que os dois dançam, a cena final, né, com aquela luz baixa tocando sobre o piano, né, do Ryan Gosling, ele ali tocando e cantando. É um filme que a fotografia é o protagonista. O protagonista desse filme, na minha opinião, não é nem o Ryan Gosling e a Emma Stone. É a fotografia, são as imagens. As imagens aqui nesse filme, não apenas... como é que eu posso dizer? Tem filmes, se você assiste Her, por exemplo, ou se você coloca no Google paleta de cores de filmes como Her, ela, né? Como Encontros e Desencontros, como Fargo, Sicário, O Regresso com Leonardo DiCaprio, Amores Brutos. Eu poderia listar uns 50 filmes que a fotografia é absurda.
Só que La La Land, a fotografia, a imagem fala com você. A imagem não serve simplesmente para te mostrar algo, ela te conta algo. Só que esse filme tem um final muito triste. Por que que é muito triste? Tem pessoas que assistem esse final e não entendem, ou entende de outra forma. Cada pessoa tem a sua interpretação. Só que esse final me deu um gostinho do tipo, e se? E se? Esse e se é uma desgraça pro neurótico, assim. Muitos neuróticos sofrem não pelo que eles fazem, mas pelo que eles gostariam de ter feito e não fizeram. Por exemplo, tem gente que se arrepende quando faz algo. Olha, eu fiz tal coisa, isso aqui foi um erro, não deveria ter feito isso e se arrepende. Mas tem gente que se arrepende profundamente de não ter feito. Uma música que me vem em mente agora é a música do Titãs, né? Epitáfio. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas olha como começa essa música. Queria ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Queria ter, e se deixei, nossa, eu perdi tanto tempo. Esse sentimento aqui no neurótico causa muita angústia em alguns neuróticos, de, por exemplo, viverem uma vida e no final de sua vida ter arrependimentos. Por exemplo, eu deveria ter sido um pai melhor. Eu não fui uma boa mãe. Eu deveria ter sido um irmão melhor. Eu deveria ter sido um filho melhor. Esses arrependimentos aqui causam uma angústia absurda em alguns neuróticos. Só que o que eu acho interessante de pensar aqui no La La Land? Que não é um filme simplesmente sobre sonhos. Você pode assistir esse filme e ver o La La Land como a história de duas pessoas que tinham dois sonhos diferentes. Sonhos improváveis e talvez impossíveis do ponto de vista racional, né? Uma pessoa que trabalha na cafeteria ser uma estrela de Hollywood. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas assim, é 1 em 1 milhão. O bar no jazz, ter um bar de jazz que faça sucesso, né? As pessoas no dia de hoje em dia, frequentar um bar de jazz, né? Gostar de ouvir o jazz ali. É algo improvável e impossível. Poderia ser um filme de sonhos improváveis e impossíveis. Mas é um filme triste. Por que é um filme triste? O casal não fica junto no final. Aí você pode pensar assim, bom, mas tem outros filmes de romance que os casais se destroem, que não há final feliz, que são filmes, entre aspas, com um amor muito mais cru, realístico, né? Um Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, 500 Dias com Ela, enfim, vários filmes onde não tem um final feliz. Só que não tem um final feliz porque algo acontece. Os protagonistas cometem algum tipo de ação que, entre aspas, né, dá merda. Eles acabam não ficando juntos. Ou tem uma traição, desilusão amorosa, uma decepção, o amor acaba. Só que esses filmes de casais que tem um final triste, onde esse final triste aqui, os dois não terminam juntos, os dois fizeram alguma coisa. Aconteceu algo ali para que esse, entre aspas, casal, para que essa história de amor não desse certo. Aqui no La La Land é ainda mais triste, porque fica aquele sentimento de e se? E se eu tivesse feito tal coisa? E se eu não tivesse feito tal coisa? Só que aqui, para o neurótico, do ponto de vista da psicanálise, é ainda mais interessante de se pensar e muito mais difícil de aceitar. Por quê? Toda escolha é uma renúncia. O que o neurótico odeia e ele precisa, ou melhor, ele é obrigado a lidar com isso, são com as perdas e percas. Não tem como ganhar tudo e não tem como ganhar sem perder alguma coisa.
Não tem como ganhar tudo e não tem como ganhar sem perder alguma coisa. Quando nós pensamos em castração, nós estamos falando de uma perda. De uma perda, de uma perca. Pensando num garotinho, ele abre mão da mãe de ter a mãe. Ele abre mão de ter a mãe como objeto, preserva o próprio pênis. Há uma perda aqui. Há uma escolha onde ele escolhe um, mas perde o outro. Na vida do neurótico, ele está o tempo todo lidando com essas perdas. Não tem como você ter as duas coisas. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. Então, por exemplo, imagine um homem que ele é apaixonado pela sua esposa, mãe dos seus filhos, sua companheira, mas ele tem um tesão e uma paixão enlouquecedora por uma amante. Se ele fica com a amante, ele perde a esposa. Ele perde, por exemplo, o contato com os filhos, ele perde um relacionamento e essa pessoa que ele ama. Se ele fica com a amante. Se ele fica com a amante, ele perde a amante e a esposa. Porque a amante já não será mais amante. A amante se tornará atual. Então, assim, por exemplo, uma mulher pode ser profundamente apaixonada por um homem, sendo, né, ser casada com um cara, mas amar verdadeiramente o outro. Mas se ela fica com um, ela perde o outro. Na nossa vida, o neurótico lida o tempo todo com isso, com perdas, com percas, com escolhas forçadas. Quantas pessoas decidem escolher, né, escolhem seus sonhos e acabam perdendo outras coisas, né? Um homem, por exemplo, que tem o sonho de ser um chefe de cozinha renomado e é um trabalho que exige muito tempo e muita entrega, sei lá, 14, 15, 16 horas trabalhando, e ele, por exemplo, entre aspas, abre mão de ter esposa e filhos. Isso acontece. Tanta gente que, para alcançar determinado objetivo, precisa abrir mão e sacrificar outras coisas. O sonho do neurótico é ter tudo, mas não se pode ter tudo. E para ganhar alguma coisa, se perde também. E essa perda aqui, o neurótico não lida bem com isso, né? Muitas pessoas, quando estudam psicanálise, acham que o neurótico aceita de muito bom grado a castração, né? Como se o neurótico dissesse assim, nossa, tudo bem, eu abro mão disso. Aqui em La La Land, você, né, nós que estamos assistindo esse filme, qualquer pessoa que assiste esse filme, sente uma tristeza profunda aqui, porque é esse sentimento do e se. E se os dois tivessem ficado juntos? E se o Sebastian, ao invés de, né, por exemplo, tentar ter um clube de jazz, resolvesse simplesmente ficar os dois juntos e tentar, por exemplo, montar um grupo de teatro, né? E se os dois tivessem abrido mão, né, deixado de lado esses sonhos para poder arranjar um trabalho mais concreto, né, que dê dinheiro, etc. E se? O neurótico, ele sempre vai conviver, né, o tempo todo com esse sentimento do e se. E se eu tivesse amado fulano de tal? E se eu tivesse dito sim? E se eu tivesse dito não? E se eu tivesse aceitado isso? E se eu tivesse recusado? E se eu tivesse ficado com fulano ao invés de ciclano? Repare que filmes como Efeito Borboleta, filmes onde o protagonista tem o poder de voltar ao passado e mudar alguma coisa, desperta no neurótico, né? Filmes de viagem no tempo, porque nós neuróticos somos habitados por esses pensamentos, né? E muitos neuróticos sofrem demais, não por ter feito algo e aquilo ter dado errado, mas por ter tido um desejo de ter feito aquilo, mas não teve coragem o suficiente de bancar aquilo. Porque toda escolha é uma renúncia. Para ganhar um pouco, você às vezes precisa perder. E aqui no neurótico, esse perder aqui tem um impacto absurdo, né? Eu particularmente gosto muito desse filme. Não sei se você já assistiu, mas é uma dica também. É um filme que fala sobre muita coisa. É uma carta de amor ao jazz, né? Tem muitas cenas de dança, tem cenas muito bem coreografadas. Cara, é um filme perfeito tecnicamente.
tem uma das melhores interpretações que, assim, o casal tem muita química, né? Repete aqui o casal de... Não sei se é Amor a Toda Prova. Um filme que tem o Ryan Gosling, o Steven Caron e a Emma Stone. Aqui é um casal que tem muita química, mas não é uma química no sentido sexual, mas é algo muito sensível. Os dois se amam, só que ao mesmo tempo eles possuem um amor maior por outras coisas, né? Então muitas das vezes as pessoas podem acabar achando que quando você ama demais uma coisa e você ama mais essa coisa do que uma pessoa, você é um egoísta. Então, por exemplo, nossa, ele deveria ter ficado com ela e ter, né, largado mão do jazz. Como, por exemplo, muitas mulheres, quando amam um homem, abrem mão muitas das vezes de suas profissões, de seus sonhos, né? A mulher que quando casa, às vezes o sonho dela era ter sido uma advogada e ela, né, abre mão desse sonho para se dedicar, por exemplo, somente ao lar. Quantas mulheres aqui, né, na nossa sociedade tem esse movimento, né? Por que que quando você assiste La La Land, estou pensando aqui junto com vocês, por que que quando nós assistimos La La Land, temos essa sensação do tipo, por que que eles queriam realizar sonhos tão impossíveis, tão improváveis, quando o sonho da maioria das pessoas é encontrar um amor? Será que é realmente um sonho, assim? Será que para o neurótico é mais importante o amor ou a felicidade? Será que a felicidade aqui se encontra quando você realiza um sonho? Eu acredito que não. Acho que o que nos move é justamente a falta. É o desejo de desejar. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima.